Vamos falar hoje sobre mentalidade e as questões, né, relacionadas a esse termo, né, mentalidade. O nosso cérebro, né, ele é formado e quando a gente tem várias conexões, né, neurais. E os neurônios, eles estão em constante mudança. Essas conexões, elas podem ser mudadas, né? Antigamente acreditava-se que não, né? A mentalidade, acreditava-se que era o tipo de mentalidade fixa. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Essa mentalidade chama mentalidade fixa. E o que é mentalidade? Né? Mentalidade é o que você desenvolve, né, de acordo com as suas crenças, com o ambiente, né, que você vive. Então, numa forma geral, uma cidade grande, por exemplo, as pessoas são proativas, elas buscam melhoria o tempo todo, elas procuram ser melhores pessoas, melhores profissionais, né? Elas buscam aprendizados diferentes, porque elas têm que se destacar, porque existem muitos concorrentes, né? Já numa cidade de interior, geralmente as pessoas são acomodadas, elas não veem perspectiva de melhora. E aí, muitas vezes, elas preferem continuar do jeito que estão, né? Chega no final do dia, né? Trabalhei ali, fiz o que eu sou pago apenas para fazer isso. E aí, você tendo essa mentalidade, você geralmente não consegue uma prosperidade. Por quê? Porque você não vai além, você não busca ali dentro do seu ambiente de trabalho se destacar, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais proativa, para que você consiga, provavelmente, às vezes, uma promoção ali dentro, né? Um destaque, uma evolução salarial, inclusive, né? Dentro do seu trabalho. As pessoas, elas não veem perspectivas e aí elas acabam indo para a desmotivação, né? Elas vão ficando desmotivadas. No caso da mentalidade, existem vários tipos de mentalidade, né? A mentalidade fixa, que é essa assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, eles são inatos, imutáveis, né? Não tem como mudar. A sensação é que assim, eu não mudo, né? Não tem como mudar, eu sou assim. Já tem outro tipo de mentalidade, que é a mentalidade de vitimização, né? Eu sou sempre a vítima de tudo e os outros são sempre culpados de tudo que eu estou passando. Então, o que a gente tem que perceber? Que cada coisa que acontece na nossa vida, se o outro tem uma parcela de culpa, a parcela maior de culpa é a minha, né? Porque não adianta nada eu colocar a culpa no outro, sendo que metade da responsabilidade sempre é minha também, né? Porque o outro falou algo pra mim, ok, e aí? Eu vou ficar ofendido e vou ficar remoendo isso? Ou a partir do que o outro falou pra mim, eu vou buscar entender se o que ele falou faz sentido, ou se é porque ele tá passando por um momento tão difícil da vida dele, que talvez ele tenha me falado coisas que não condizem comigo, que não tem muito a ver comigo. Só que assim, essa autoavaliação também, ela tem que ser o mais fidedigna, o mais sincera possível, porque muitas vezes a gente sempre se acha melhor, superior, né, do que o outro. Às vezes o outro tá te falando que talvez você precisa mudar em algo. Observa, sabe? Observa os seus atos, observa se tem mais de uma pessoa falando a mesma coisa. Quando se tem essa crítica por mais de uma pessoa, provavelmente é porque você tem uma necessidade de mudança. E essa mudança, ela se chama neuroplasticidade. Na neurociência, ela é explicada com as novas conexões que são possíveis fazer nos nossos neurônios para que a gente consiga essa mudança de mentalidade. Então, na passagem em Efésios 4, versículo 22, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano.
Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Percebem que tudo que a gente vem falar, tudo emocional, questão de sobrevivência, de convivência, de todas as nossas dificuldades, a gente encontra resposta, ou pelo menos, às vezes a gente não tem a resposta, mas a gente tem um auxílio. Aonde? No manual, no nosso manual de vida. É a Bíblia. E tem a Bíblia, aquela Bíblia comum, que ela é pesada. Ela é um pouco mais extensa, mais pesada, um palavreado, né? Muito difícil, muito antigo mesmo. E agora, hoje em dia, eles fizeram esse tipo de Bíblia, que é essa aqui, ó, eu adoro ela, a Bíblia 365, NVT, que eles falam, né? Que é o formato dela. Essa Bíblia, ela vem falando, né? Ela vem trazendo pra gente as passagens por ordem. Então, por exemplo, quando eu vou falar para vocês sobre mentalidade, percebem que todas as marcações estão próximas uma da outra? Quando a gente fala de ansiedade, está tudo próximo da outra. Hoje eu estou falando de mentalidade, as marcações estão todas próximas. Então ele vem trazendo pela história, mas por assunto. Então ela separa todos os livros da Bíblia pelas passagens, né? Então, por exemplo, desde a criação, então vem tudo lá. Gênesis, aí Provérbios, Salmos, tudo que fala sobre a criação vem lá no começo, no primeiro dia, por exemplo, que você vai ler. E aí depois ele vem contando o restante da história. E a mudança de mentalidade, ela tem, por exemplo, aí eu falei da mentalidade de vitimização, aí tem a mentalidade de competição. A mentalidade de competição é assim, eu estou sempre concorrendo com alguém ou com alguma coisa. A pessoa narcisista, ela tem muito essa característica, né? Ela sempre quer ser melhor, ela sempre quer se destacar, ela quer sempre chamar a atenção. Então, às vezes você convive com um narcisista e você nem sabe que ela tem esse tipo de mentalidade. Mas mesmo o narcisista, ele tem a possibilidade da neuroplasticidade, que é a mudança dessa mentalidade. Só que assim, tem que querer, né? Tem que descobrir que tem que alguém falar, por exemplo, que às vezes alguém fala e ela não admite, né? Não quer melhorar, ela tem uma mentalidade fixa também junto, né? Porque assim, eu sou assim, né? Eu sou maravilhosa assim mesmo, sabe? E então, essa pessoa, ela realmente tem uma dificuldade maior, por exemplo, de seguir uma terapia, de entender que o terapeuta, por exemplo, tá dizendo coisas para ela se curar, para ela melhorar a convivência com o marido, para ela conviver melhor com a mãe, né? Então, por exemplo, uma pessoa narcisista, ela não consegue nem conviver bem com a mãe, porque ela acha que a mãe... Aí, assim, ó, existe, às vezes, uma mescla, né, de mentalidade. Então, por exemplo, eu tenho, às vezes, pacientes que são... que tem a mentalidade de competição fixa e vitimista. Então, assim, depende da situação, assume um tipo de coisa. Mas por quê? Porque geralmente a mentalidade, ela é feita